Nosso último encontro, nós falamos aí sobre o regime jurídico administrativo, né? Falamos sobre a parte de princípios, anotamos aí toda a parte principiológica, princípios gerais, né? E começamos a abordar a organização da administração pública, né? Não foi isso? Nessa abordagem inicial aí, eu quis mostrar para vocês a distinção entre três conceitos, né, iniciais: centralização, descentralização e desconcentração. Não foi? Ana Luísa, foi isso? Então, hoje nós vamos retomar esses conceitos, tá? Hoje nós vamos falar novamente desses conceitos. Sempre é assim, a gente volta a esses conceitos são extremamente importantes, tá? A gente não pode seguir adiante sem que vocês realmente tenham entendido esses conceitos. E eu sei, né, que alguns aí devem ter ficado com alguma dúvida sobre esses três primeiros conceitos, né? O primeiro conceito que a gente passou para vocês foi o conceito de centralização, a ideia de administração centralizada, a ideia de administração direta, concentrada. E o que é administração centralizada, administração direta? É quando, né, a atuação do Estado se dá através dos seus órgãos públicos, através dos órgãos que compõem a estrutura dos entes federados. Quais são os entes federados? União, Estados, DF e municípios. Esses são os nossos entes federados, e esses entes, conforme a gente vai ver a partir de hoje, são estruturados, são organizados, são compartimentados em órgãos públicos. Então, quando esses órgãos atuam, nós temos a atuação da administração centralizada, da administração direta. Sobre esse primeiro conceito, gente, ficou alguma dúvida? Professor? Oi. Professor, o senhor não colocou, o senhor não deu esses conceitos, parou em princípios. Parou em princípios? Então, ótimo. Foi, parou no princípio sindicabilidade. Sindicabilidade. Exato, nenhum desses conceitos o senhor havia passado, não? Eu, para mim, tinha chegado a discutir eles. Mas vamos lá, ótimo então. Meus queridos, então o primeiro conceito, para a gente começar a entender a administração pública, né, é esses três conceitos: centralização, descentralização e desconcentração. Então, o primeiro conceito, a ideia de centralização, a ideia de administração direta. Tá? Então, o que é administração direta? É quando o Estado está agindo através dos órgãos públicos. Esses órgãos integram quais pessoas? As pessoas políticas. Quem são pessoas políticas no Brasil? Os entes federados. Quais são os entes? União, Estados, DF e municípios. Professor, tem mais algum ente federado aí que o senhor está esquecendo? Tem mais algum ente, gente? União, Estado, DF e município. Tem mais algum ente federado? Alguém lembra? Os bancos, tipo o Banco do Brasil, não conta, não? Como ente federado? Não. O Banco do Brasil, a gente vai falar dele, Andressa, ele integra a descentralização, a administração indireta. Agora nós estamos falando da centralização, a administração direta. Tá? Entendi, ok. Tá bom? Então, algum território. A Ana Luísa falou que algum território, e a dúvida que sempre se fala, né, sobre o território como ente federado. Meus queridos, o texto constitucional de 88, ele retirou os territórios da condição de ente federado, tá bom? Então, o território não é ente federado. Não é porque não existe território hoje, até mesmo porque, conforme o texto constitucional, a qualquer momento pode ser criado um novo território, tá? Mas o território não é ente federado por opção do legislador constituinte originário. Na Constituição de 88, o legislador optou por retirar o território e incluir o município como ente federado.
Por isso que a nossa federação é conhecida como Federação Brasileira. Por quê? Porque os municípios são entes federados aqui no Brasil. Tá? Das grandes federações é o único, né, no mundo que vai apresentar aí o município como ente federado. Tá bom? Então, território não existe hoje. Sendo criado amanhã, território é ente federado? Não, não é. Não é ente federado. Território não é pessoa política. Território, a gente vai discutir ainda hoje, no conceito de hoje ainda, é que o território é uma descentralização territorial geográfica, tá? Para alguns autores, para a grande maioria da doutrina, é uma autarquia territorial geográfica, está dentro da administração descentralizada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então vamos voltar ao conceito. Administração direta, administração centralizada. O que é a ideia? É quando o Estado está atuando, é quando os entes federados, as pessoas políticas estão atuando através dos seus órgãos. Então, quando a Débora, por exemplo, recebe um serviço de saúde no hospital público municipal, ela está recebendo um serviço da administração centralizada, da administração direta. Quando a Lília recebe um serviço de educação no Colégio Estadual X, né, ela está recebendo um serviço da administração centralizada, da administração direta. Por quê? Porque tanto o hospital quanto o colégio são órgãos públicos que integram essas pessoas políticas, esses entes federados. Beleza? Primeiro conceito, então, centralização. Conforme o material de vocês, a centralização produz o efeito centrípeto, puxar para o centro. Ela não gosta de dividir as tarefas, né, com outras pessoas jurídicas. Então, efeito centrípeto, puxa para o centro, não divide tarefas com outras pessoas jurídicas. Já o segundo conceito, descentralização, é o contrário. É quando esses entes federados, todos eles podem criar a chamada administração indireta. Todos os entes federados podem promover a descentralização. Então, a descentralização ocorre quando? Quando qualquer desses entes federados, através de lei ou através de uma lei que autorize, crie uma pessoa jurídica nova e entregue a essa pessoa jurídica, né, uma atividade especializada. Aí vem o exemplo, né, que a colega perguntou, a Andressa Lobo perguntou. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, né? Além dessas empresas estatais, né, nós temos as autarquias, as fundações, as associações públicas. Todos esses são exemplos aí de entidades que compõem a administração indireta, descentralizada. Então, o município de Anápolis cria uma pessoa jurídica nova e entrega a essa pessoa um serviço especializado. O município está descentralizando, está criando a administração indireta. A União cria uma pessoa jurídica nova, entrega a essa pessoa jurídica um serviço especializado. Nós temos a descentralização, a administração indireta. As autarquias, conforme a gente vai ver a partir da aula de semana que vem, nós temos aí autarquias de regime comum, autarquias de regime especial, e o grande exemplo de autarquias de regime especial que integra a administração indireta são as agências reguladoras. Ancine, Anvisa, ANTAC, ANTT, ANA. Perceberam? A gente vai falar de cada uma delas, tá? Mas é só para vocês terem uma noção. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transporte Aquático, Aquaviário, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Petróleo,
São autarquias de regime especial. E essas autarquias integram aí o conceito, a ideia de administração descentralizada, de administração indireta. Perceba o seguinte, ó, atenção aqui. Deixa vocês terminarem de anotar, aqueles que estão anotando, e prestem atenção aqui. Quando a gente fala em administração centralizada, existe uma hierarquia dentro dela, conforme a gente vai ver no tema, no conceito, desconcentração, que é o terceiro conceito. Tá? Já entre a administração direta e a administração indireta, não existe hierarquia, existe supervisão. Então vamos lá, ó. Presta atenção aqui, depois vocês anotam. Olha aqui. Quando um governador dá uma ordem para o secretário, quando o secretário dá uma ordem para o superintendente, nós estamos falando de uma hierarquia. Nós estamos falando de um modelo centralizado que ocorre dentro do executivo estadual e existe uma hierarquia. Então, entre os órgãos governadoria e secretaria e superintendência, existe uma hierarquia. Já quando a gente fala entre a administração direta, a governadoria e uma autarquia que foi criada pelo Estado, já não existe hierarquia. Existe supervisão, poder de supervisão. Tá joia? Bom, professor, o que muda nisso? Né? Como a administração indireta são pessoas que possuem autonomia, né? Essa autonomia é uma autonomia relativa. Elas possuem autonomia administrativa, financeira e técnica. Então, não podemos falar em hierarquia. Tá? O INSS em relação ao governo federal. O governo federal exerce sobre o INSS, que é uma autarquia, que é uma entidade que compõe a administração indireta. O governo federal exerce poder de supervisão. Por quê? Porque o INSS, enquanto pessoa jurídica de direito público que integra a administração indireta, possui autonomia administrativa, financeira e técnica. Bom, para complicar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando a gente fala em entes federados, e aí a teoria geral do Estado, é direito constitucional, alguns aqui estudou direito constitucional comigo, então, certamente eu falei sobre isso com vocês lá na aula do Direito Constitucional 2, terceiro período. Mas vamos rememorar. O que nós falamos sobre entes federados? Os entes federados também possuem autonomia? Possuem. Só que a autonomia de um ente federado é uma autonomia plena. Diferente da autonomia de uma entidade da administração direta, que não é plena. É uma autonomia relativa. Qual é a grande diferença, Ana Luísa, entre a autonomia plena e a autonomia relativa? Qual a grande diferença? É o poder legislativo. Os entes federados, todos eles, conforme disposição constitucional, possuem a competência constitucional para criar direito novo, legislar. Não é assim na União? Nós não temos o órgão do Legislativo Federal, né, que é um modelo bicameral, não é isso? Senado, Câmara dos Deputados. No âmbito estadual, da mesma forma, nós não temos a Assembleia Legislativa. Né? No âmbito municipal, da mesma forma, nós temos a Câmara dos Vereadores. Então, perceba, nos entes federados, a administração direta, os entes federados possuem autonomia plena. Por quê? Eles possuem a capacidade, eles têm a competência constitucional de criar direito novo. Por isso, autonomia plena. Não confundam a autonomia que esses entes federados possuem com soberania. Quem possui soberania? Já ouvi uma resposta aí que eu queria ouvir da Ana Luísa. Liga o áudio e fala, Ana Luísa. Quem tem soberania? A União. Não é a União. Não é a União.
Esse é um erro que 99,99% dos alunos cometem, Ana Luísa, quando chega no sétimo período. Por quê? Porque nós já esquecemos a teoria geral do Estado, nós já esquecemos o direito constitucional. Quem tem soberania não é a União, ente federado. A União é um ente federado. Ela tem autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Pessoa jurídica de direito público internacional. O Estado soberano brasileiro, esse tem soberania. Agora, esse Estado, que é uma federação, ele é integrado por 4 modalidades de pessoas jurídicas de direito público interno. A União, que tem autonomia, os estados, que têm autonomia, o Distrito Federal, que tem autonomia, e os municípios, que têm autonomia. Autonomia plena. Por quê? Porque eles têm competência constitucional para criar direito novo. Beleza isso? Já uma entidade da administração indireta, perceba que até o termo é outro, hein, gente? Ó, ente federado, pessoa política, administração centralizada, direta. A administração indireta, entidade, mudou o nome. Entidade da administração indireta. Também tem autonomia? Tem, mas é uma autonomia relativa, só administrativa, financeira e técnica. As entidades da administração indireta podem criar direito novo? Não podem. Professor, nem as agências reguladoras, nem as agências reguladoras. Elas regulam, elas não criam direito novo, conforme a gente vai estudar. A gente vai falar sobre isso. Tá bom até aí? Alguma dúvida? Professor, eles têm autonomia administrativa, técnica e o quê? E financeira. Administrativa, financeira e técnica. As entidades da administração indireta. Então vamos lá. E desconcentração? É o último termo, né? Falamos sobre a centralização, a administração direta, descentralização, a administração indireta, né? E a desconcentração. E a desconcentração, que é o último termo aí. Bom, presta atenção aqui, gente. Desconcentrar, tirar do centro. Mas esse tirar do centro aqui é dentro de uma mesma pessoa jurídica. A desconcentração, a grande diferença dela e da descentralização é que na descentralização nós estamos transferindo a atividade para uma pessoa jurídica nova. Na desconcentração, eu estou dividindo tarefas também, mas dentro da mesma pessoa jurídica. Esses dois conceitos sempre aparecem em prova. Eles trocam os conceitos de descentralização para desconcentração e assim por diante. Descentralização. Estamos transferindo uma tarefa para uma outra pessoa jurídica. Desconcentração. Estamos dividindo tarefas no seio da mesma pessoa jurídica, dentro de uma única pessoa jurídica, sem quebra do liame hierárquico, sem quebra da hierarquia. Então vamos lá, o exemplo que eu citei para vocês do governo do estado de Goiás, né? Eu tenho lá o governo do estado de Goiás, lá no topo do executivo nós temos a governadoria do estado, o senhor governador, tá? É um órgão público? Sim, é um órgão público. A governadoria do estado é um órgão público. Abaixo do governador, nós temos as secretarias estaduais. Abaixo das secretarias, nós temos regionais, superintendências. E assim por diante. Nós estamos criando uma estrutura de compartimentos de órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa. Qual pessoa? Estado de Goiás. Nós estamos dividindo as tarefas. E é óbvio que isso tem que acontecer, gente. Seria humanamente possível o governador do estado executar todas as tarefas do estado de Goiás? É humanamente possível? Óbvio que não. É impossível. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir as tarefas. Cada órgão
possui seu feixe de atribuições. Então, cada órgão público, dentro de uma pessoa jurídica de direito público interno, tem as suas atribuições, o seu serviço especializado, sua atividade especializada. Não é? Tem lá o governador do estado, abaixo do governador do estado eu tenho o secretário de educação, abaixo do secretário de educação eu tenho lá os diretores regionais, abaixo dos diretores regionais, das regionais, eu tenho lá o diretor do colégio estadual. Dentro do colégio estadual eu tenho as divisões de tarefas. Eu tenho a tia da limpeza, eu tenho a tia da merenda, eu tenho as professoras, eu tenho os coordenadores. O que eu estou fazendo? Dividindo tarefas. Certo? Estou atribuindo tarefas, ou seja, um feixe de atribuições a cada um dos órgãos. E aí vem a pergunta. Eu estou desconcentrando e existe hierarquia aí? Existe hierarquia. Eu estou desconcentrando e existe uma hierarquia. O professor não responde hierarquicamente ao coordenador. O coordenador não responde hierarquicamente ao diretor. O diretor não responde hierarquicamente ao regional. O regional não responde hierarquicamente ao secretário estadual de educação. E o secretário estadual de educação não responde hierarquicamente ao governador do estado. Perceberam? Então, quando nós falamos em desconcentrar, é dividir tarefas também. Só que essa divisão de tarefas na desconcentração é no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Estamos desconcentrando. Perceba que esses três conceitos, eles são chave, são conceitos diretores da organização da administração pública que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Então, tem que entender esses conceitos. São esses conceitos que me orientam, não é, na divisão dessas tarefas, na organização da administração pública. E eu devo ter iniciado uma conversa com vocês na semana passada, né, sobre a opção ou ideologia econômica do Estado. Falamos sobre isso? Ou não? Falamos sobre isso também? Não, Vanessa? Então, vamos lá. Não, professor, não entrou nessa matéria, não. Só parou em princípios mesmo. Então, beleza. Esses três conceitos e essa estrutura de administração pública que a gente vai falar a partir de hoje, bom, seria ótimo se eu dissesse para vocês que ela se autossustenta, e não é assim. Ela não tira o seu sustento nem do direito administrativo e nem do direito constitucional. Essa estrutura que a gente vai começar a discutir hoje, ela tira o seu sustento da ideologia econômica do Estado. A ideologia econômica do Estado, a orientação econômica do Estado, é que vai conduzir esse Estado para uma organização A, B ou C. Ah, professor, é isso? É isso. É isso. Lá no Direito Constitucional 1, quando a gente faz a classificação constitucional dos Estados, tem uma classificação que é uma classificação conforme a ideologia econômica do Estado. Estado liberal, neoliberal. Né? E isso, né, não tem jeito de fugir. É a opção econômica do Estado que me leva, né, que leva esse Estado a ser mais inchado ou menos inchado. Ter um maior número de empresas estatais, ter um maior número de autarquias. Isso é opção econômica do Estado. Tá? Não é uma mera opção administrativa. Não é verdade isso. Vocês, em que pese, vocês vão ler na doutrina. Isso não é verdade. Tá? É dentro da geopolítica que nós vamos, e aí na geopolítica a gente vai falar sobre a questão econômica, né? Essa opção econômica do Estado, é que nós vamos definir a ideia, né? E essa estrutura do Estado. Como assim? Vamos lá, rapidamente. Tá? Rapidamente. Uma reconstrução histórica aí dos últimos 100 anos. Em 5 minutos. Se é possível.
Lá no início do século passado, né, nós tínhamos um modelo, né, de Estado que nem seguia gestão burocrática ainda, mas tinha ideologia econômica liberal. Então, na época do Império e na época da República Velha, né, nosso modelo, a nossa ideologia econômica era liberal. Então, o Estado ele não se apropriava de serviços que não fossem essenciais. Esse é o modelo liberal. O Estado só cuida do mínimo. Essa, pelo menos, é a filosofia liberal. Tá? A partir da década de 30 no Brasil, nós começamos a adotar um modelo burocrático. Modelo burocrático de gestão pública. Hoje o termo burocracia ele é um termo utilizado fora do seu contexto. A burocracia é modelo de gestão pública. E esse modelo de gestão pública foi implementado no Brasil a partir da década de 1930 com a Revolução de 30, promovida por Getúlio Vargas. Então, a partir de 30, então, nós temos esse modelo burocrático. E a partir de 30, em especial depois com a Segunda Grande Guerra, esse Estado liberal, ele se mostra incompetente para atender os anseios da coletividade. Então, o Estado liberal é aquele Estado que se afasta da atividade econômica, cuida do mínimo. Isso vai impactar na estrutura do Estado, Andressa? O que você acha? Sim ou não? Acho que sim. Será que um Estado liberal ele tem 200 empresas só no âmbito federal, como o nosso, né, intervindo na economia, atuando na atividade econômica? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Acho que começaram a entender. Um Estado liberal, ele começa a criar começa a criar uma empresa atrás da outra, né, para prestar serviço, para produção, que são atividades que, em regra, né, devem ser conduzidas pela iniciativa privada. Percebeu? Então, esse Estado liberal, como eu disse para vocês, a partir da Segunda Guerra Mundial, em especial, né, no mundo inteiro, se mostra totalmente incompetente. Ele não conseguiu atender os anseios da coletividade, principalmente no momento de guerra. Os horrores da guerra. Então, nós saímos desse Estado, o mundo, né? Não só o Brasil, mas o Brasil em especial, sai desse Estado liberal e começa a buscar o Estado social, nacionalista, o Estado providência. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Estado providência. Aquele Estado que quer prover o indivíduo de tudo. Então ele começa a produção de quê? De um monte de coisa. E ele começa a atuar na economia. Ele começa a criar empresas estatais. Ele começa a criar fundações. Ele começa a criar autarquias. Em que pese as autarquias, as fundações, hoje, mas na época também já eram dedicadas à prestação de serviço público em sentido restrito. Mas mesmo assim, né, começa a estruturar a administração indireta de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque ele tem que prestar serviço mais e mais. Ele vai se tornando um Estado gigante, como o nosso Estado brasileiro é gigante. Em que pese nós tivemos passado aí por um momento neoliberal com Fernando Henrique Cardoso, né? Ainda somos um Estado gigante. O governo Getúlio Vargas e depois o governo militar, né, fez com que o Estado brasileiro se tornasse um Estado extremamente gigante. Gigante no sentido de administração pública, né, de entidades que compõem a administração indireta. Essa estrutura gigantesca. Né? Como eu disse para vocês, no final da década de 80, no âmbito federal, nós tínhamos mais de 200 empresas estatais. Só no âmbito federal. Sem falar nos estados, nos municípios, que também podem criar empresas estatais para intervir na economia. Os governos militares entenderam, né, como o resto do mundo entendeu, que a atividade econômica tinha que ser prestada pela administração ou pela iniciativa privada. Né?
se percebe que o administrador público, o gestor público, é um péssimo gestor. Em regra, é um péssimo gestor. Então, essa atividade não deve ser desenvolvida pelo Estado. Quem tem bons gestores é a iniciativa privada. Por isso que ela paga mais. Bem mais. Certo? Bom, professor, mas o senhor pode falar isso de forma tão tranquila assim? Posso. Está na lei. Está na lei. Seria cômico se não fosse triste. A lei de desestatização de 1997 fala de forma expressa em um de seus incisos do artigo 20, 19, não me lembro, que justifica a desestatização no Brasil, que um dos motivos é porque nós possuímos péssimos gestores. Está lá expresso. O gestor público não é um bom gestor. Certo? Então vamos entregar para a iniciativa privada. Bom, tem exceção, gente? Presta atenção, tá? Primeiro está na lei, isso me dá uma liberdade muito grande para falar, né? Mas além disso, né, tem exceções? É óbvio que tem exceções. É óbvio que nós vamos encontrar grandes gestores no meio público. Vamos e encontramos. Mas qual que é a regra? Né? E aí, os militares percebendo isso aconteceu no mundo inteiro, né? Esse movimento globalizante de desestatização, de privatização, começa no final da década de 70, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, e o Brasil não fica fora disso, em que pese os militares começaram de forma muito tímida, porque não era a ideologia econômica dos militares. Os militares privatizam 6 empresas estatais no final da década de 70 e início dos anos 80, apenas. Por quê? Porque os militares naquela época estavam muito mais preocupados, e com razão, de devolver a gestão pública à democracia e criar uma lei, né, uma lei que viesse proteger todo mundo, né? E lei que é discutida até hoje, né? A lei de anistia. Até hoje ela é discutida. Se é constitucional, se não é constitucional, né? E tudo mais. Mas, de qualquer forma, os militares estavam preocupados com isso, com a redemocratização e, principalmente, com uma lei de anistia que salvasse a alma de todo mundo. Passamos, então, para a redemocratização. Quem assume? José Sarney. José Sarney, ele não conseguiu promover atos neoliberais, mas ele conseguiu, talvez, o que era mais importante à época e é o mais importante até hoje. Criar uma Assembleia Nacional Constituinte, estabilizar o Brasil, pelo menos na ordem política e estrutural, jurídica, criando um novo texto constitucional, que é o texto constitucional de 88. Então, esse mérito ninguém tira do José Sarney. Ele pode ter vários defeitos, mas ele conseguiu produzir. Né? Quando ele produz isso, ele esquece da economia, né? Não é que ele esquece, ele não dá conta de controlar a economia. Vocês são muito novos, vocês não vão lembrar disso. Mas eu sou de uma época, né? Sou um pouco mais velho que vocês, aí por volta de 15, 20 anos mais velho que vocês, a maioria de vocês. Então, eu sou de uma época que nós vivíamos uma inflação de 70% ao mês. Não é ao ano, não. Vocês escutaram certo. 70%, 50%, 70% ao mês de inflação. Tinha emprego em supermercado que era de remarcar, né? Remarcar. Vários amigos meus trabalhavam no supermercado remarcando preço. Todo dia remarcava preço. Professor, eu me lembro. Você lembra, Débora? Lembro, eu era pequenininha nessa época e eu lembro das maquininhas sempre tocando lá a fita para remarcar os preços. Às vezes 2 vezes ao dia, né, Débora? Isso. Isso mesmo. Então a inflação era gigante. Gigante. Eu lembro muito bem que quando meu pai recebia, né, assalariado, recebia, ele corria na mesma hora no supermercado. Ele tinha que ir fazer compras no mesmo dia que ele recebia, senão não dava para fazer compra do mês, por causa da inflação, né? Então era muito complicado essa época. Mas, em que pese isso, nós tivemos uma grande vitória, que foi a Constituição de 88,
estabilizando aquele momento de muita dificuldade, de muita insegurança, que é o momento de redemocratização. Chegou o Fernando Collor, né? Depois do Sarney. Ele sim promoveria atos de globalização, de privatização. Só que ele não conseguiu se firmar no cargo, caiu com 2 anos, entra o Itamar Franco, mineiro. Itamar Franco começa a promover atos neoliberais. Mas a grande vitória do Itamar Franco foi chamar o Fernando Henrique para o seu governo e estabilizar o quê? A moeda. Ele consegue acabar com essa inflação galopante de 50%, 70% ao mês. Eu lembro que eu era pequeno, não entendia muito essa questão de inflação. Não entendia mesmo. Tinha 8, 9, 10 anos, não entendia. Eu pensava assim, bom, a poupança está dando 50% ao mês. A poupança dava 50% ao mês. 50%. Né? Então, vou pegar um dinheirinho aqui, vou botar na poupança, daqui um dia eu estou rico. Olha o que é criança, né? Eu não sabia que a inflação era de 70%. Então, se eu colocasse o dinheirinho na poupança, eu estava perdendo 20% ao mês. Né? O pior negócio do mundo sempre foi poupança. Ainda continua sendo. Né? Mas naquela época era pior do que hoje. Tá? Então, com o Fernando Henrique Cardoso, a partir do governo de Itamar Franco, a gente começa assim a viver atos de globalização, de privatização. E depois do link cair, o link já vai cair, a gente volta com o mesmo link imediatamente, a gente termina essa história para falar mais sobre descentralização. Tá joia? Gente, vocês viram aí no chat que tem uma dica da Cássia, né? Para memorizar. Descentralização cria entidades. Desconcentração cria órgãos. Beleza, Cássia.